Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro dizia há pouco, numa resposta aos Verdes, que nem era tanto uma questão de se sentir vitorioso, enfim, face à realidade do país, era mais uma questão de não se sentir derrotado. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro devia olhar para o resultado das últimas eleições, porque de facto não deve viver só de eleições, mas não deve deixar de interpretar os resultados e a mensagem que claramente os portugueses lhe deram, e essa mensagem foi de uma brutal derrota da política que este governo tem implementado. Depois, é extremamente preocupante a forma como o Sr. Primeiro-Ministro, desculpa a expressão que vou utilizar, mas brinca com a realidade, fazendo o quê? Desvirtuando essa mesma realidade. Repare que o Sr. Primeiro-Ministro teve o desplante de responder aos Verdes que o fosso entre os mais ricos e os mais pobres não aumentou em Portugal, quando o INE, este ano, nos disse exatamente que era isso que tinha acontecido, que o fosso entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres aumentou devido, naturalmente, também já às políticas implementadas por este governo. Portanto, esta negação da realidade não fica bem ao Sr. Primeiro-Ministro, porque ela não se encaixa na vida concreta que as pessoas vivem no seu dia-a-dia. Depois, esta negação da realidade, como eu estava a dizer, acontece permanentemente. Quando nós viemos aqui pela primeira vez denunciar que havia muitas crianças, denúncias que as escolas nos faziam, a chegar às escolas sem ter o pequeno almoço tomado, com fome nas escolas, a primeira reação do governo foi: não há provas de que isso aconteça. Quando nós viemos aqui pela primeira vez denunciar que havia estudantes a abandonar o ensino superior porque não tinham condições de o pagar, a primeira reação do governo foi: não há provas de que isso aconteça. Quando nós vimos aqui dizer que as pessoas têm dificuldade, cada vez mais dificuldade de acesso à saúde e fundamentalmente os idosos, o governo, a primeira reação que tem é: isso não é verdade. E depois ouvimos coisas absolutamente extraordinárias, como o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, aqui na Assembleia da República, neste mesmo plenário, ter dito uma vez que quem perdeu o rendimento social de inserção é porque tinha mais de 100 mil euros na conta. E eu gostava de saber se os portugueses que nos estão a ouvir, e designadamente os que perderam o rendimento social de inserção, se enquadram, se sentem enquadrados nesta realidade. Isto é uma rotunda mentira. E o governo suporta as suas políticas em rotundas mentiras, e isso obviamente não dá resultado. Quando nós debatemos aqui a questão do aumento do IVA, houve deputados da maioria a dizer inclusivamente que havia estabelecimentos da restauração a mais e que o aumento do IVA era uma forma de regular o número de estabelecimentos de restauração. Isto é um absurdo, é um absurdo. Aliás, a política deste governo é um absurdo e a argumentação é obviamente absurda, porque não se consegue sustentar em mínimos padrões de justiça. E depois falamos da natalidade. Os senhores podem proferir muitos discursos sobre a vossa vontade de inverter esta realidade, mas o facto é que a baixa da taxa de natalidade é uma questão extraordinariamente preocupante e ela não se inverte enquanto as pessoas não conseguirem reganhar esperança no futuro e condições de vida. Porque pessoas que sabem que não conseguem suportar a educação de um filho ou não conseguem criar um filho, optam por não o ter, com responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro. E isto, de facto, é dilapidador, porque aquilo que o Governo se propõe fazer para os próximos tempos é austeridade, é mais aumento de impostos ou corte de salários ou corte de pensões. Repare, Sr. Primeiro-Ministro, que para as pessoas tanto se lhes dá que o senhor retire por via do aumento dos impostos ou por via do corte dos salários e das pensões. O certo é que as pessoas ficam sempre com menos. Portanto, vocês fazem sempre esse jogo de que se não é por via da despesa, é por via da receita, para as pessoas vêm a dar no mesmo. Mas o que os senhores têm que fazer é repor aquilo que retiraram para que as pessoas consigam reganhar condições de vida. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, para pensar em ter filhos, se termine, Sr. Presidente, ou para serem também agentes redinamizadores da economia, que é uma coisa que nós estamos efetivamente a precisar, porque o Sr. Primeiro-Ministro, quando faz as suas contas, nunca conta com a riqueza que o país podia ganhar com a redinamização da economia. E não conta porquê? Porque o senhor não vai ter força nem fôlego com as políticas que está a praticar para redinamizar essa economia e gerar por essa via a riqueza de que o país precisa. Por fim, Sr. Presidente, termino só dizendo o seguinte: este governo não respeita os portugueses, porque esses não são, de facto, os verdadeiros beneficiários da ideologia do governo, da ideologia macabra deste governo.